Boa noite. Sempre é muita alegria a gente estar aqui novamente, nessa oportunidade que recebemos para aprender, nessa oportunidade para refletir juntos. E a gente sabe o quanto nós precisamos compreender, porque uma vez que nós compreendemos, que nós conhecemos, fica mais fácil aceitar aquilo que é importante para nossas vidas. Nós criamos resistências muito grandes em não aceitar certas mudanças necessárias em nós, porque nós não as compreendemos ainda. Então hoje o tema, eu estava até dizendo aqui, já é um tema caduco. É um tema que está relacionado à reforma íntima. E essa reforma íntima, essa transformação interior, ela na verdade é um trabalho que não pode ser terceirizado. É um trabalho próprio, é uma autoeducação. Então o tema hoje, a autoeducação da alma. Então de todos nós precisamos compreender. Autoeducação, uma tarefa para a vida inteira. Quando nós falamos, que nós adotamos para a nossa vida, aceitamos a doutrina dos espíritos, nós estamos falando para a vida inteira. Na passagem terrena, mas na vida espiritual. Então não é o fato de nós estarmos encarnados que temos a grande obrigação do processo de reforma. Quantos e quantos espíritos desencarnados estão nessa grande luta, ou alguns até ainda nem começaram. Então é uma tarefa para a vida inteira. A vida é um aprendizado permanente rumo à perfeição. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa existência terrena? Nós estamos tendo a oportunidade de nós nos educar, nos corrigir. Com qual propósito? Para a perfeição. Porque todos nós chegaremos à luz maior. Então Jesus disse, e é importante que nós compreendamos a palavra do Cristo, que não são promessas vãs, de dizer exatamente que todos nós rumaremos à perfeição. Um dia seremos anjos. Anjos, uma palavra usada no sentido para traduzir a perfeição. Hoje nós estamos na condição de espíritos imperfeitos. E aí quem já teve a oportunidade de ler a escala dos espíritos, no livro dos espíritos, vai observar que os espíritos imperfeitos, os perfeitos e os puros, para cada um existem degraus para que possam ser alcançados para poder avançar nessa escala evolutiva. Então, nós ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. E os espíritos imperfeitos são aqueles onde ainda primam a maldade, o mal. Existem até aqueles que querem o bem, mas ainda estão agarrados, presos ao mal. E quando eu falo ao mal, é desde o momento egoístico, orgulhoso, maledicente. Não é o fato de dizer, mas eu sou incapaz de matar uma mosca. Não é essa a questão. São as coisas que ainda habitam dentro de nós que se traduzem como mal. Que na verdade a gente nem gosta muito de falar nessa palavra. Na verdade a gente prefere dizer a ausência do bem. Porque a gente precisa se acostumar com as coisas boas. E nós somos espíritos tão desconfiados que quando algo de bom chega perto de nós, a gente já faz, espera aí que aí esse santo quer reza. Parece que está adivinhando. A gente já fica assim, na espreita, na desconfiança, porque a gente também não compreende que nós merecemos ser felizes. Porque nós somos filhos de quem? Do maior. E nós somos herdeiros de quem? Do Pai. E todo aquele que herda do Pai, um Pai boníssimo, justo, misericordioso, a herança dele só pode ser boa.
Agora, nós precisamos nos esforçar para sermos dignos dessa herança, para que a gente possa compreender aquilo que nos aguarda indistintamente. Aquele que realmente já está trilhando o caminho do bem, mas também aquele que está vivenciando escolhas enganosas. Também tem direito a ser feliz. Também tem direito e vai chegar à perfeição. É uma questão de tempo e uma questão também de escolhas. O objetivo da nossa existência é o desabrochar dos germes divinos da alma. Ora, todos os dias, a grande luta nossa é a gente se descobrir. Não é a gente ficar preocupado em descobrir o outro, em conhecer o outro, aquele até que convive com a gente ou não. Mas a tarefa primordial e fundamental para todos nós é nos conhecermos. É o processo do autoconhecimento que Sócrates já nos disse. Conhece-te a ti mesmo. Porque a partir do momento que nós começamos a descobrir coisas que consideramos boas em nós, mas também a gente descobrir coisas que não são boas, e as coisas que não são boas devem ser corrigidas. Aquelas que precisam ser modificadas e aquelas que precisam ser expurgadas, extirpadas, lançadas fora, porque só nos causam prejuízo. Então, o trabalho maior de todos nós é cuidar de nós nesse sentido. E às vezes as pessoas dizem assim, eu cuido tanto dos outros, me esqueço, né? Esquece de si mesmo. Não é essa questão desses cuidados que eu me refiro. É o autoconhecimento para saber do que eu preciso, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo, onde é que eu estou contribuindo para melhoria de todo o sistema, não somente meu, mas daqueles que convivem comigo, do ambiente onde eu estou inserido, da humanidade a qual eu pertenço. Então é uma coisa muito maior o nosso papel aqui como criatura divina. O processo de educação é sempre um processo de autoeducação. Eu já falei uma vez aqui e eu gosto muito de insistir nessa frase. Nós não podemos educar alguém se a gente primeiro não se educar. Porque nós precisamos ser referência. Nós precisamos ter coerência no discurso e na prática. Não é aquele ditado já caduco também que diz assim, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Na doutrina dos espíritos nos ensina que nós precisamos ser as criaturas de referência para outros, para que a gente também encontre referências em outros e a gente possa trilhar juntos, aprender juntos, para a gente evoluir. Essas frases eu tirei do livro de Dora Encontre, que ela tem um trabalho muito bom, que é a pedagogia espírita, né? Ela trabalha a pedagogia de Jesus nos preceitos da doutrina espírita, onde sempre vai dizer do autoconhecimento, da autoeducação. Immanuel Kant também muito contribui quando diz que toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Alguém discorda disso? Nós só podemos mudar, nós só podemos melhorar se nós empreendermos esforços, e muitos, e diários. Não é um gesto isolado que vai me catalogar e eu já me modifiquei. Fulana mudou tanto. Mudou naquele momento que nós fomos flagrados ou registrados. Mas a gente precisa entender que essa mudança é diária e sempre. É um processo contínuo, porque nós não estamos formados. Nós estamos em formação. Porque quando a gente diz, eu já estou formado nisso, dá a impressão que já acabou. Não precisa mais de nada. E a nossa evolução precisa continuar sempre. O mundo espiritual continua evoluindo. Nas esferas superiores existe evolução. Os espíritos trabalham. E aqueles que não trabalham, que estão estacionados, estão perdendo tempo, mas vão despertar para continuar o seu processo de trabalho evolutivo.
Aqui só uma charge que eu encontrei que encaixava bem no axioma de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E nós vemos aqui, né, um espelho da alma onde reflete nós mesmos. Né? E não vão me dizer que estão com medo de mim. Essa pergunta a gente deve fazer para nós mesmos. Nesse mundo terreno, a gente tem um recurso do espelho. E a gente, se todo dia se olhar, não para ajeitar o cabelo, ou para achar o olho bonito, ou para tirar uma fotografia, mas para a gente se olhar e se enxergar. Quem sou eu? Aqui eu vim. Para onde eu vou? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E essas pessoas que convivem comigo, ou sob o mesmo teto, ou num ambiente de trabalho, num ambiente de estudo, seja onde for, onde eu posso colaborar com elas? Não é tanta preocupação onde elas podem colaborar comigo, porque assim aí eu já estou preocupado no fazer do outro. Eu preciso me preocupar no meu fazer, em dar conta da minha administração, do papel que eu preciso fazer para crescer. A partir do momento que eu tenho essa preocupação e esse trabalho e esse esforço, eu vou colaborar também com o outro. Porque existe a compreensão. A gente não pode dizer, vou fazer porque lá a doutrina dos espíritos aqui, o grupo espírita Caritas está dizendo que a gente tem que fazer. A gente precisa compreender, é dentro de nós. Essa mudança é de dentro para fora. E aqui no Consolador, algumas coisas que a gente também trouxe para cá para refletirmos juntos. Como iniciar, então, esse trabalho de iluminação da nossa própria alma? Como é que começa essa reforma íntima, essa transformação? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio. O próprio controle de tudo. É o controle das emoções, é o controle dos sentimentos. Né? A gente saber, na hora dos impulsos inferiores, quando principalmente pisam nos nossos calos, a gente dominar a fera que existe dentro de nós. E como diz Chico Xavier, não passar recibo. Muitas vezes a gente está louco para esganar o pescoço de alguém porque foi atingido por alguma coisa. Mas a gente tem que pensar o seguinte: eu estou sendo observado. Eu compreendo os preceitos evangélicos do Cristo, que a gente não pode retribuir o mal com o mal. Então, nesse momento, ainda que eu tenha esse impulso inferior de querer dar o troco, de querer a vingança, de querer colocar para fora aquela energia pesada que eu estou sentindo, eu tenho que dar um freio. E Chico Xavier, quem acompanhou várias histórias de Chico Xavier, ele ensinou uma coisa bem engraçada e boa. Encha a boca de água e feche. Então, por mais vontade que você tenha de dizer ofensas, a boca está cheia d'água. Se você for dizer, a água sai. Então, segure a água na boca. Encha a boca de água e fique. Ele ensinou várias vezes isso a muita gente. Que era para aquelas pessoas refletirem que naquele momento não diga nada. Porque o grande prejudicado, primeiramente, somos nós. Nós somos responsáveis por tudo que parte de nós. Pensamentos, atitudes. Nós somos responsáveis. Ninguém aqui vem a dizer, mas eu disse aquilo porque ele me obrigou. Ele estava pedindo para levar um fora. Ele estava dizendo isso e eu não me aguentei, tive que dizer. Até muitas vezes, naquela circunstância, aquele outro que provocou, mas é você quem tem que ter o seu domínio, o seu controle, não é o outro. Então, a partir do momento que a gente tem que começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura, vou exterminar as próprias paixões.
Quando a gente fala nas paixões, são os sentimentos desenfreados, sem controle, né? Ninguém aqui, por favor, traduza, estar apaixonado é bom? É, mas não é nesse sentido. Essas paixões que nós estamos nos referindo aqui, que acometem o ser, o espírito, muitas vezes são sentimentos sem controle, desenfreados. Então é uma paixão excessiva por objetos, por ídolos, por modas, né, por eventos. Então a gente percebe que essas coisas depois passam, porque é uma euforia, né, misturada também muitas vezes com um afeto, com um carinho, mas tem ali embutido uma euforia. E depois aquilo se acalma e passa. Então é preciso também o controle. E o controle de tudo isso está em nós. Todavia, o conhecimento é a porta amiga. Então é no conhecimento das coisas, e principalmente no autoconhecimento, que vai nos conduzir a nós todos raciocinarmos, refletirmos, parar e pensar. Espera aí, será que isso que eu vou dizer é aquela história das 3 peneiras? Alguém já ouviu falar nessa historinha? As 3 peneiras eram os crivos da peneira. Os crivos, na verdade, são os buraquinhos da peneira. Então, dizia-se na história que existiam 3 peneiras de crivos de tamanhos diferentes. Menor, médio e grande. Então, a primeira peneira era do crivo maior. Então, isso refletia no sentido de que uma pessoa precisava contar uma grande fofoca ou novidade. E aí chegou para o outro e disse, eu preciso lhe contar uma coisa. Aí vem a história das 3 peneiras. Primeiro, o que você vai me contar é verdade? É o primeiro crivo. Se for a segunda peneira, isso que você vai contar é bom? E o terceiro, é útil? Então, por mais que a gente tenha uma coisa para contar, e principalmente se a gente desconfia que são fofocas, né, comentários muitas vezes maledicentes, a gente precisa entender nessas 3 peneiras. Isso que eu vou contar é verdade? É bom? E é útil? Se passar por essas 3 peneiras, então abra a boca. Porque o que é bom, a gente tem que botar para fora mesmo. Agora, muitas vezes, é verdade, mas não é bom. E muitas vezes não é útil, não tem utilidade. Jogue fora, porque isso não vai acrescentar nada em ninguém. Então, a gente precisa desse domínio, desse controle. No verbo também. E aí é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de nós modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, todo esse trabalho de transformação, de corrigenda, é para que a gente possa estabelecer em nós essa auto-iluminação. Quem lê Joana de Ângeles sabe o quanto ela trabalha isso. O autoconhecimento, o auto-perdão, a auto-iluminação, preocupada com o self, conosco, com o si, né? Então, a gente precisa entender isso para poder a gente enxergar melhor o outro. Raul Teixeira, nesse livrinho, O Anti-Vigor do Espiritismo, ele também traz essa informação importante, que o processo de autoeducação, de reforma íntima, é urgente e é embasado nas lições do Cristo, vividas pelos pais, nos inícios, né? Quando ainda é criança, a gente precisa entender isso, e também de todos aqueles que têm um compromisso de educar. Eis as metas para o extermínio da violência, em seus aspectos vários, na incessante busca do equilíbrio para a Terra. Então, quando a gente pensa na educação, as pessoas logo pensam, olhe, educa-se primeiro em casa e depois manda para a escola. Né? Eu tenho muita estrada de escola e já vi todo tipo de historinha. Alguns pais que atribuem à escola formal do mundo terreno a tarefa de educar aquele que está deseducado.
muitas vezes vem deseducado de casa. E chega na escola, os pais, porque estão pagando, atribuem a todo aquele corpo de pessoas da escola para que eduque seu filho. É um trabalho, o nome já diz, é trabalhoso demais. Porque a gente precisa compreender que a primeira escola da vida, onde nós recebemos os princípios da educação, é no lar. É onde a gente vai aprender limites, é onde a gente vai aprender o não, é onde a gente vai aprender o respeito, é onde a gente vai aprender, junto àqueles que nos educam, nossos tutores, nossos gestores, as coisas boas. E aí é que está a tarefa grande dos educadores. Os educadores, não me refiro só a professores formados, não. Os pais são os primeiros educadores. Aqueles que criam são os primeiros educadores. Então, são eles que estão acompanhando os educandos para que possa ajudar na modelação do caráter, lhe incutindo os valores morais saudáveis. Então, é preciso que todos nós... mas eu ainda nem filho tenho, não posso nem ser educador. Pode. Porque muitas vezes você está sendo observado, seus gestos de educação, sua personalidade, seu caráter, em algum lugar onde você esteja. E os espíritos nos observam. Nós não estamos aqui de estreia. Ainda que você não esteja nessa condição terrena, ainda é novo, ainda não teve a oportunidade da maternidade, da paternidade, mas espíritos nos observam e sabe exatamente onde nós já falhamos. Então é preciso compreender também aqueles que já têm a tarefa da maternidade e da paternidade, de ter o cuidado de também serem referências. Não podem dizer, meu filho, não fume. E nas escondidas eu fumo. Meu filho, não passe por cima das pessoas para querer se dar bem, a querer aplicar golpes, a fazer coisas que não devem. E eu faço no meu trabalho com meu colega, que eu não gosto dele. Então a gente precisa observar isso em nós. Nós precisamos do espelho. Nós precisamos da fotografia. Mas não é a fotografia de fora para dentro. É de dentro para fora. A gente precisa cuidar da nossa casa íntima, para que a gente seja mais feliz. André Luiz, através de Chico, no livro Estude e Viva, diz exatamente: não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância. Essa ignorância não é o letramento, é o conhecimento, é a sabedoria, é a experiência que nós vivemos todos os dias, que nós extraímos as lições. Então é isso de que nós estamos precisando. Precisamos arrancar dentro de nós essa ignorância que ainda está instalada. E o que é a ignorância? É a falta do conhecimento. Então é urgente a gente ter conhecimento. E esse conhecimento, primeiramente, tem que ser conhecer a si mesmo. Forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Porque se é possível sanar as deficiências do corpo pela doação da beneficência, por exemplo, a gente sana, né, as deficiências do corpo com alimento, certo? Com alimento ao faminto, com remédio ao doente. Nós precisamos da luz do Espírito, porque a gente precisa aprender e a gente precisa querer aprender, sabendo da razão principal em ter a necessidade de aprender, de maneira suave, sem se sentir punido. Aí é onde ele diz: não podemos transmitir nem por imposição, nem por osmose. Olha, meu filho, você tem que aprender isso. Vai ser mais difícil, porque se for um espírito que esteja na fase de transição da adolescência, e quando nós falamos adolescência, Raul Teixeira nos diz bem: olha, a adolescência não é de 11 anos a 18, não.
Adolescência é um comportamento. Não é rotular número de idade. Porque muitas vezes a pessoa está com 17 anos e tem um comportamento de uma idade mais avançada. Ou até já está aos 21, mas está se comportando como se tivesse 14. Então ninguém se pegue à idade. O que nos identifica como espíritos maduros é pelo comportamento, pelas atitudes, pelos pensamentos, não é pela idade. Então, quando nós percebemos aqui que não devemos impor ao outro, mas é preciso que nós, na posição de educadores, de cuidadores, sejamos a referência para que aquele outro perceba os nossos valores morais. E aí possa seguir. Agora, se a gente travar uma luta, com filho principalmente, né? Você tem que ir, isso vai ser um desgaste de mão dupla. Vai ser um desgaste tão grande daquele que quer impor aquele espírito que tem que seguir aquilo. E vai ser um desgaste daquele filho também que muitas vezes nem aceita. Porque ele não enxerga com os nossos olhos. Então, muitas vezes é um conflito. E dura anos, e parece luta perdida, né? É porque a gente precisa confiar ainda nas coisas boas que o Cristo nos trouxe. Reconhecer-nos como filhos de Deus. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Esse estudar que a gente está referindo é adquirir conhecimentos, aprender, trocar ideias, refletir, para que a gente possa cada vez mais adquirir o conhecimento e usá-los. Não só é adquirir, amontoá-los. É utilizar isso no dia a dia. Dar utilidade a essas coisas para que a gente possa trilhando o caminho mais suave. O processo de autoeducação, que traduz-se em reforma íntima, é a transformação de todos nós. E essa transformação, o que é? É a modificação dos nossos valores. É essa transformação, a gente deixar para lá aquilo que tanto nos maltrata, que são as chagas morais, principalmente orgulho e egoísmo, porque a partir dessas puxam as demais. Mas a gente precisa compreender que valores, pensamentos, conceitos, preconceitos e comportamentos, isso tudo faz parte de nós. Então a gente precisa fazer reavaliação sempre. Para a gente perceber a quem eu colaboro. De que forma eu posso ser útil na vida de alguém? Onde é que alguém reconhece em mim uma virtude para que eu possa realmente ser referência para alguém? Então a gente tem que perguntar a nós mesmos e não esperar em casa o vizinho, o que é que você acha de mim? Agora eu me lembrei de uma aluninha da evangelização. De A a Z, diga coisas boas sobre mim. Ela queria ouvir. E quando na verdade a gente não tem ainda, até a gente tem essa necessidade pela condição nossa ainda de imperfeitos. Mas a gente não pode limitar dentro de nós essa vaidade tola de querer ouvir os elogios. Muitas vezes a gente nem é aquilo. Ai, fulano é tão paciente, fulano é tão bondosa, generosa. E às vezes nem é, mas gosta de ouvir que alguém ache. E a melhor coisa que tem é que a gente seja, sem que o outro precise dizer a gente. E sem que a gente também diga. Porque falando-se em espíritos, não podemos fazer propaganda de nós mesmos. Deixe que os nossos atos, o nosso comportamento, faça a nossa própria propaganda. Toda reforma íntima, verdadeira, inicia-se através da análise sincera de si mesmo. Do autoquestionamento e do conhecimento real. Do que é que precisa ser modificado em mim? O que é que aquilo eu preciso modificar? Que muitas vezes tem pessoas que já estão apontando. Às vezes a gente já ouviu de alguém, como crítica, o mesmo questionamento sobre coisas em nós mesmos.
Então que a gente que ainda tem muito melindre, a gente se chateia na hora. Mas que a gente aproveite isso e faça uma reflexão. Será mesmo? Porque muitas vezes os outros estão percebendo uma coisa que eu não percebi. Então tudo isso aí é importante, não para você ficar carrancudo, zangado com a vida ou com as pessoas, mas que você extraia disso aí, dessa crítica, verdadeira ou não, alguma coisa que lhe leve a refletir pelo seu próprio comportamento. O ser humano só modifica aquilo que conhece e que aceita como verdadeiro. Enquanto não se convencer disso, não adianta. É mesmo que no ditado diz, é dar murro em ponta de faca. Enquanto ele não acreditar, enquanto ele não conhecer que aquilo é bom para a vida dele, ele não vai nem fazer, não vai mover um dedo para se modificar. Então é por isso que o conhecimento é importante, para que a gente possa dar o primeiro passo. Não há verdadeiro autoconhecimento sem autoconsideração. Dificilmente alguém aceita no outro aquilo que não aceita em si mesmo. E não existe amor onde não há consideração e respeito. Isso é uma coisa que a gente precisa primeiro cuidar de nós. Não no sentido egoístico, não é isso. Mas é cuidar de nós para que a gente esteja melhor, para que a gente possa oferecer melhor. Se a gente puder fazer uma analogia, um exemplo mais grosseiro, é primeiro limpar a nossa casa, limpar mesmo, fazer uma higiene, para que a gente possa, lá fora, até mesmo convidar pessoas para entrar na casa. Então é preciso que a gente primeiro comece a melhorar, para que a gente possa externar isso. E se todos fazem isso, o mundo, a humanidade já vai se organizando mais. Mas a gente fica esperando. Principalmente o pessoal jovem que reclama mais. Só eu faço. Só eu que fiz e o outro não faz. Eu não vou fazer não. Estou ganhando nada com isso. Porque não compreende. A partir do momento que a gente entende, a gente colabora. Por exemplo, eu sei que jogar o lixo lá fora é prejudicial. Porque além de poluir o ambiente, vai causar transtornos dia de chuva. Agora, se eu não compreendo isso, todos os dias eu vou jogar. E estou dando exemplos bobos para que a gente possa compreender coisas dentro de nós. O respeito e a consideração por nós mesmos é o primeiro grande passo para o verdadeiro autoconhecimento. Porque também, se não houver o auto-perdão, não vai haver aceitação dos erros e, consequentemente, estes vão ser ignorados. Se eu também não reconheço, através do autoconhecimento, os meus erros, eu não me convencer de que realmente eu tenho essas coisas e não me fazem bem e, por conseguinte, não faz bem também a outros. Se eu não compreender isso, e uma vez eu compreendendo, eu tenho que trabalhar o auto-perdão. E não eu pegar um chicote e todo dia me bater. Eu não mereço nada. Eu não mereço nada porque eu fiz isso. E passar a vida na amargura, se culpando de tudo. Olha, todo mundo aqui já ouviu falar no arrependimento. O arrependimento é uma reflexão de um erro. Agora, ele causa até o remorso. Porque muitas vezes a gente faz aquilo, não devia ter feito. Quando a gente reconhece que não devia ter feito ou dito, já está ali o arrependimento. Agora, ele só surte efeito, primeiro, se você não cometer de novo, e segundo, se você for fazer a correção. Uma coisa que eu disse e me arrependi. Eu disse para fulano e me arrependi. Então, já que se arrependeu, o arrependimento sincero é quando você reconhece e vai ao outro. Olha, fulano, lembra daquele dia? Eu disse aquilo a você, daquela forma, como eu me enganei. Eu estava numa situação assim, magoado. Então eu usei daquelas palavras. Eu reconheço tanto que elas foram impróprias, que elas me machucam até hoje. Então, a partir do momento que você vai corrigir, porque se arrependeu, é válido.
Agora, essa história de dizer, estou altamente arrependido, mas não vou lá não, porque o que eu disse, eu já disse. Aí o orgulho é maior. Então, o arrependimento nem existiu. Nem conte. Então, são esses flagras que a gente vai tendo todo dia, que a gente precisa tendo cuidado de corrigir. É difícil aceitar que nós somos imperfeitos. E nós somos também sujeitos a cometer erros, sem carregar processos de culpas que nos atemorizam e paralisam. Todo processo de culpa inabilita a criatura a sentir-se bem consigo mesma. E isso vai criar nessa pessoa uma baixa estima, uma depressão, um pessimismo, um azedume. Essa pessoa, quando reconhece que tem erro, mas não faz nenhum esforço para corrigir e saber-se capaz de mudar, graças a Deus que nós temos essa capacidade de modificar. Se ela não faz esse trabalho, ela vai carregar culpas. E quem carrega muita culpa, vive numa redoma de tristeza, de angústia, de depressão, de autoestima baixa, pessimismo. Não acredita nem em si mesmo, não confia nem em si, quanto mais nos outros. Então são pessoas assim, vivem na sua tristeza e ninguém tire elas disso. E ali desencadeia, como a gente sabe, miasmas deletérios no nosso pensamento, no nosso psiquismo, e a gente vai atraindo criaturas que têm a mesma sintonia. Daí a pouco nós estamos construindo uma caravana de doentes, pessimistas. Ah, é assim mesmo, só conta coisa ruim. Adora aqueles programas que sai sangue, tiro e não sei mal o quê. Tem uma atração por aquilo, porque gosta de ouvir a desgraça. Então a gente precisa modificar isso. Que o mundo está cheio de violência, a gente sabe pela condição nossa, dos espíritos que habitam aqui. Mas que a gente precisa ir trocando a sintonia, se afastando das coisas. Sabe aquela pessoa que só conta coisa ruim? Pessimista da cabeça aos pés. A gente vai tendo o cuidado, a delicadeza e o respeito, se tiver essa intimidade, de ir trocando esse discurso. Mas fulano, não é tão assim não. Ó, veja mesmo. Que coisa maravilhosa essa natureza. Né? Ah, mas o homem destrói tudo. Para que isso? Não, mas veja, aí a gente vai mostrando a essa pessoa as coisas boas. A gente não pode permitir que alguém que conviva conosco só fale em coisa ruim. Daí a pouco a gente pode ser até contaminado também. Todos nós somos merecedores do perdão. Jesus disse, quando se referia ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pela ignorância, por não saber e as consequências daquilo, nós ainda precisamos desse perdão. E nós somos merecedores, desde que nós estejamos dispostos a nos modificar. Claro que sim. Jesus, no conhecido diálogo com os acusadores da mulher adúltera, todo mundo conhece essa historinha? Que a mulher ia ser apedrejada naquela época. A lei não permitia de jeito nenhum mulheres, né, que fossem acusadas de adultério. Imagina se fossem mesmo pegas no flagra, né? Ao propor-lhes que atirasse a primeira pedra quem estivesse sem pecado, Jesus procurou mostrar que ninguém pode acusar ninguém e que todos, indistintamente, somos merecedores de consideração e respeito uns pelos outros, mesmo que nós pensemos diferentes, mesmo que nós estejamos diante de adversários, mas nós precisamos respeitar. Precisamos. Porque a gente também quer respeito. Então tem que começar por nós o respeito. Então quando Jesus realmente disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, ele quis dizer exatamente que nenhum de nós tem que julgar ninguém. Ninguém. E a maledicência que ainda povoa nosso pensamento faz a gente apontar o dedo para as pessoas. A autoeducação não ocorre sem dores. Não é fácil não, viu?
Porque a gente muitas vezes só aprende pela dor, pela lágrima. Muitas vezes. E, no entanto, mas ela não deve ser encarada como um martírio, como uma forma de autopunição, mas sim como um processo de conscientização. Não é agora que eu reconheci que eu errei em uma coisa e agora eu vou me punir, não. Já fiz minha reflexão e estou disposta a me corrigir, a fazer o possível para organizar aquela situação danosa e dolosa que eu provoquei. Então é preciso todo um esforço meu para que eu faça meu processo de autocorreção. Crescer não significa sofrer como resgate. Representa uma possibilidade de educação para que a gente possa se libertar. Não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço em aprender a amenizar essa dor. Não é porque aquela pessoa que é hoje foi visitada por uma dor terrível aqui no mundo terreno. E vamos botar nomes aos bois. Um câncer numa criatura do nosso afeto, do nosso coração. Bateu na porta e está ali. Acabando a todo mundo naquela dor. Não é a intensidade da dor que educa, que muitas vezes tem gente que passou por isso e ainda continua orgulhoso, não se dobra. Porque a dor, gente, vem como consequência dos enganos. E a dor vem para ensinar. Por isso que tem pessoas que não compreendem quando as mensagens do mundo espiritual dizem assim: ó, bendita dor. Dor bendita? Não é um paradoxo, não. Não. Porque a dor transforma. E muitas vezes uma dor grande ainda não consegue transformar uma pessoa. Aí vem outra, aí vem outra, aí vem outra. Até aquela pessoa ficar, ó, mansinha. Acalmar a fera e deixar o anjo aparecer. É uma proposta, sim, aí diz aqui, a transformação interior deve ser considerada como uma melhoria de nós mesmos. E não a anulação de uma coisa que a gente considera de ruim. Ah, eu tirei aquela coisa ruim de mim. Não é isso. É você se modificar. E Kardec disse, conhece-se, né? Alguém sabe aí essa frase? As tendências que nós temos. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende em domar as suas más tendências. O esforço que ele está fazendo em se corrigir já vale muito. Como vale? É uma proposta de aperfeiçoamento gradativo. Ninguém vai fazer agora, hoje é terça-feira, eu já vou me modificar para amanhã eu já estar melhor. Não. É muito. Às vezes uma encarnação de 80, 90 anos é pouco. Precisa vir tantas vezes ainda. Para que essa autoeducação? Para transformar o homem. E transformando o homem, transforma a humanidade. Né? E a gente passa a ser testemunhos das coisas. Nós seremos experiências para que outros possam, em nós, compreender aquela toda luta e muitas vezes se espelhar no grande esforço que nós empreendemos. Aqui foi Manuel Filomeno de Miranda. A fim de que o mundo se transforme, é necessário que haja modificação do ser humano para melhor. E a outra frase dele aqui, os momentos que vivemos são de esforço autoiluminativo. Porque nós não podemos nos queixar que notícias do mundo espiritual vêm para nos confortar. Nos traz verdadeira massagem no coração. Às vezes a pessoa diz, olha, já leu a mensagem de hoje? Está ali a mesinha cheia de mensagem. Pois tenha a mensagem como uma massagem. Uma massagem na alma. Uma massagem que daquelas palavrinhas ali, uma vai ficar dentro de você para você dizer, tá, eu precisava ouvir aquilo. Aquilo era comigo. E aí, olha, como é difícil aceitar e educar o lobo que todos temos dentro de nós, né? Então tá o lobo dentro, mas por fora a pele de cordeiro, né? Nós somos tão mansinhos. Mas ninguém viu a gente ainda assim, numa intimidade provocativa. Aí o povo diz assim, eu rodei a baiana, eu botei para fora aquilo que eu sou. Né?
E os nossos adversários que nos observam devem gargalhar. Ah, até que enfim ele tirou a máscara. Ele é isso. Estava esse tempo todo fingindo que era manso, mas ele é isso. Então é difícil, mas é preciso fazer. E aqui tem uma reforma íntima, dizendo riqueza de atitudes boas, estudo sobre si mesmo, que é o autoconhecimento, né? Estudar o próprio caráter nosso, ferramentas de luz e amor em cada gesto, oração e vigilância constantes, não é vigiar o outro, é se vigiar. Resistência às tentações, aos prazeres que nada nos acrescentam. É diferente, as pessoas não compreendem. Ah, mas isso me dá tanto prazer estar aqui nesta casa. Claro, faz bem a minha alma. Mas o que se refere ali são as tentações enganosas que vai nos trazer prejuízos. Mentalização do belo e do que é bom e do que é positivo. Nada de se agarrar com pessimismo. Amor a si mesmo. Intimidade em resguardo das sombras. Necessária compreensão do que significa o próximo. Trabalho de renovação de valores. Interiorização do bem para substituir o mal. Movimento seguro na direção da luz. E amor agora ao próximo. Então é respeito ao próximo, é consideração ao próximo, é amor ao próximo. Aí você pode dizer, ah, Maria José, mas o próximo nem consideração comigo tem. Faça a sua parte. Porque ninguém trabalha para ganhar o salário do outro. A gente só ganha o nosso. E o Senhor da vinha, Ele nos observa e Ele é justo. Nenhum de nós que trabalha na seara divina será prejudicado com um bom salário. Pode ter certeza. A gente faz por onde merecer muita coisa. Agora é preciso esforço. Nós somos espíritos endividados, mas isso não quer dizer que a gente não seja feliz. Claro que podemos ser felizes. Nós precisamos lutar para ser feliz. Agora a gente precisa compreender o que é essa felicidade. Não é aquela fantasia que a gente construiu na nossa cabeça, que para ser feliz tem que ser o carro do ano, morar na beira-mar, viajar para não sei quantos países, vestir a marca tal. Não é nada disso, não. É o bem-estar da alma. É a harmonia. É a sintonia com o que é belo, o que é bom dentro de nós. É dentro. Né? E aqui alguns exercícios para a autoeducação. Executar alegremente as próprias obrigações. Sei que isso é difícil. Muitas vezes até no trabalho faz-se de cara fechada. Não achando a menor graça. Mas é preciso um esforço. Silenciar diante da ofensa. E nada de usar aqueles ditados populares. De dizer, eu não engulo sapo. Não engula sapo não. Engule sapo, boi, camelo, o que for. Você reflita. Mas não passe recibo. O fulano te agrediu. Pode não estar com razão nenhuma, mas não entre na sintonia dele e também o agrida. Porque você vai ser também culpado. Esquecer o favor prestado. Sabe por que isso? Para depois não dizer, lembra daquele dia que eu fiz isso para você? Então fez de olho na troca, né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Não, é muito bom. E aí tem uma campanha de dizer, gentileza gera gentileza e que sejamos gentis. Isso só faz bem a nós mesmos. O outro ainda não sabe o que é gentileza, mas se você sabe, use e abuse. É muito bom, faz muito bem. Emudecer diante a nossa agressividade, ou seja, controlar esse impulso, sabe, da agressividade. Tanto nos gestos quanto no verbo, nos pensamentos. A gente não deve. Não condenar as opiniões que divergirem da nossa. Principalmente nesses assuntos polêmicos aí que circulam nas redes sociais. Querendo aliados para causas, para brigas, para confusões, para partidarismo. Respeite. Tenha a sua. Mas não cause polêmica, nem arranje confusão, nem contenda, porque o outro tem que enxergar como você está enxergando.
Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, isso é autocontrole. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Fulano, ai, como é isso? Eu não já te expliquei, vou te explicar de novo, presta atenção. Quer dizer, tem toda uma delicadeza de você repetir, né? Mas eles dizem, eu já disse, não aprendeu porque não quis, não prestou atenção, você já está ali com azedume. Ruim para você. Treinar a paciência constante, isso é um exercício difícil, mas a gente precisa. Cuidado, não confundir paciência com relaxamento, com a pessoa muito permissiva, não é nada disso. Não confundir isso. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar nossas dores. Escute, seja um ombro amigo, mas não diga, é assim mesmo, eu também. Olha, eu assim, 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 assim. Quer dizer, vai dizer tanta coisa sua que a pessoa que foi buscar o socorro disse, ai meu Deus do céu, melhor ficar quieto, não vou mais nem dizer nada. Seja o socorro, se a pessoa está precisando. Ainda que você não saiba dizer nada, ainda que você não opine, escute que aquela pessoa está precisando extravasar. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Seja útil e discreto, sem fazer propaganda. O que uma mão faça, a outra não precisa ver, né? Desculpar sem desculpar-se. Ou seja, desculpar, mas sem precisar arranjar desculpinhas para se defender. Argumentos infundados, né? Não dizer mal de ninguém, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Se tiver de fazer propaganda para aquele filho que der problema, não diga que ele dá problema. Eu tenho um filho tão bom. Eu tenho um filho tão bonito. Olha, eu tenho um filho que é tão organizado com os tênis. É meio bagunceiro nas roupas, mas nas coisas da escola. Faça propaganda do que é bom. Não estou falando que você tenha que ser fingido, fantasioso. Mas extraia daquela criatura algo bom. E mostre a alguém que aquela pessoa tem essa coisa boa. Não faça propaganda ruim das pessoas que lhe são do coração. Alegrar-se com a alegria dos outros, não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas particulares, se queixe menos. Se você tem o crédito de se queixar 100 coisas por mês, amanhã reduza para 99, depois 98, depois 97, e assim aprenda a se queixar pouco. Sabe por quê? Porque nós recebemos muito. Deus nos dá muito. E a gente se queixa mais ainda. E servir de boa mente quando a enfermidade nos ferir. A gente poder aprender isso. E o Espírito Sheila diz assim, o aprendiz da experiência terrena que quiser e puder aplicar-se, pelo menos algum desses 20 exercícios, certamente receberá do Divino Mestre, em plena escola da vida, as mais distintas notas do curso da caridade. Tudo aquilo ali é caridade, né? A gente vai aprendendo a amar e servir. O Evangelho de Jesus é todo repleto de ensinamentos, pois o Mestre aproveitava todas as oportunidades para ensinar. E através dos exemplos dele, ele ia mostrando a todos aqueles qual o caminho melhor de trilhar. Então ele nos deixou o melhor receituário de felicidade, que é o seu Evangelho, que foi escrito e narrado pelos seus apóstolos, né? Quando Jesus falou para a multidão que o seguia sobre as bem-aventuranças, aí então ele definiu o código de conduta moral. O código de conduta moral foi ditado por Jesus, não só ditado, mas exemplificado. Então a gente não precisa ir lá para aqueles compêndios, lá não sei de onde. Está aqui, ó. As lições são simples que ele nos trouxe. Agora é preciso compreendê-las. Uma vez compreendendo, aceitá-las, e aí fica mais fácil executá-las. E aí eu só peço obrigada pela paciência, pela atenção de vocês, mas era no sentido da gente refletir junto, a necessidade que nós temos desse processo de autoeducação. É um investimento nosso. A gente não está, mas aquilo eu estou fazendo para fulano. Não, é para nós. Porque nós somos espíritos imortais. Poderemos ainda estagiar muitas vezes aqui no plano terreno. Já viemos, mas precisamos ainda mais. Porque essa existência terrena a qual nós estamos, talvez
seja muito pouca para a gente poder corrigir uma coisinha só. É preciso vir muitas vezes, experimentar muitas coisas. Muitas vezes com as mesmas pessoas nós estamos voltando a conviver com elas, porque a lição ficou mal aprendida. E naquela lição onde a gente aprendeu bem, a gente vem para ensinar. Porque é assim a escola da vida. Naquilo onde a gente já sabe, a gente tem o dever de ensinar. E naquilo onde a gente não sabe, a gente tem o dever de aprender. Então, por isso, nós nos aproximemos dos pequenos para ajudá-los. E nos aproximemos dos grandes para aprender com eles. Que Jesus nos ajude nesse grande trabalho, nesse esforço tão grande de todos nós, para que a gente possa arrumar a perfeição através de nós mesmos, das nossas corrigendas, dos nossos defeitos e da vontade que a gente tenha de ser feliz. E a gente só pode ser feliz se a gente começar por nós, nos corrigindo devagar, com amor, com consideração, com respeito, com auto-perdão, para que a gente possa entender, puxa vida, acabei o dia hoje, como disse Santo Agostinho, onde foi que hoje eu disse alguma coisa que foi bom para alguém? Ou eu disse alguma coisa que não foi bom, que magoei alguém? Então, fazer essa reflexão ao fim do dia, para que no dia seguinte a gente faça melhor. A gente possa enxergar a vida melhor, a gente possa se amar para poder amar ao outro. Que Deus nos ajude, hoje, agora e sempre. Obrigada. E, por favor, quem vai fazer a prece? Quem é que está cheio de vontade aí de fazer a prece? Que coisa boa. Ele apenas vai ser o intermediário dos pensamentos de todo mundo. Muito obrigada. Mestre Jesus, estamos aqui para te agradecer pelo aprendizado passado por nossa irmã. Que esse aprendizado nos seja útil, que nos faça refletir, que coloquemos isso em prática, para que nós possamos melhorar, sempre buscando aprender e crescer, para que nós possamos evoluir e nos tornarmos pessoas melhores e possamos ajudar os que necessitem de nossa ajuda, para que possamos sempre crescer na bondade, na caridade. Que assim seja.